Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 4 de novembro. Hoje fazemos a memória de São Carlos Borromeu. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Ouçamos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje a Igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, ele nasceu no dia 2 de outubro de 1538, no castelo de sua família, na cidade de Arona, perto de Milão, Itália. Seu pai foi um conde muito rico que se chamava Gilberto Borromeu. Sua mãe se chamava Margarida de Médicis. Ela pertencia a uma família nobre e influente na sociedade italiana naquele tempo, e também ela era influente na igreja. Ela era irmã do Papa Pio IV, do qual Carlos Borromeu era sobrinho. Carlos foi o segundo filho do casal. Os pais de Carlos Borromeu seguiram o costume daquela época. Eles entregaram o filho para se tornar padre quando ele completou 12 anos. Por uma grande felicidade, o menino tinha grande vocação religiosa e ficou muito feliz abraçando o sacerdócio. Sua vocação religiosa era evidente. Ele era uma pessoa que fazia muitas penitências, cheio de piedade e carinhoso para com todos os pobres. Carlos Borromeu se tornou um estudioso aplicado e se destacou pela inteligência e sabedoria. Formou-se em direito canônico com apenas 21 anos. Um ano depois, ele funda uma academia para estudos religiosos. Esta academia teve total aprovação da Santa Sé. Carlos Borromeu, como eu já disse, ele era sobrinho do Papa Pio IV. E isso o estimulava a seguir adiante no caminho da fé e não nas glórias humanas. Ele queria viver uma vida afastada, como monge. Porém, por causa de sua sabedoria e inteligência, com apenas 24 anos,
já era sacerdote e já havia sido empossado como bispo de Milão. No cargo, ele ajudou a organizar a igreja e se dedicou à evangelização. São Carlos Borromeu se sentia bastante atraído pela vida monástica e contemplativa. Por causa disso, pensou seriamente em renunciar seu cargo à frente da Arquidiocese de Milão. Porém, seu amigo, Frei Bartolomeu dos Mártires, então arcebispo de Braga, conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia. Frei Bartolomeu o ajudou a perceber que, naquele século, repleto de maus exemplos dados pelo alto clero, seria melhor que São Carlos Borromeu, um nobre, vindo de família milionária e, sobretudo, sobrinho do Papa, desse um exemplo de vida pobre, humilde e santa, como arcebispo. São Carlos Borromeu viu neste conselho a vontade de Deus e permaneceu então como arcebispo de Milão. São Carlos Borromeu utilizou todos os seus bens, e olha que eram muitos, na construção de hospitais, albergues para os pobres, casas de formação para os sacerdotes e religiosos. Além disso, teve grande atuação no Concílio de Trento e levou adiante as reformas sugeridas por este concílio. Ele aderiu a disciplinas mais rígidas para os padres e religiosos. Com isso, ele criou hostilidades com aqueles que não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Porém, não se preocupava com isso. Por causa da disciplina que instaurou para o clero, São Carlos Borromeu chegou a ser vítima de um atentado, enquanto ele estava em oração em sua capela. São Carlos Borromeu, porém, saiu ileso e perdoou generosamente aquele que atentara contra a sua vida. Em 1576, a peste negra chegou até Milão. Milhares de pessoas morreram. Mais de 100 padres também faleceram, porque foram contaminados pela peste enquanto ajudavam os doentes. São Carlos Borromeu foi bastante atuante em meio a esta pandemia. Ele visitava e dava assistência a todos os contaminados que conseguia. Levava a eles os sacramentos da igreja e o consolo da fé, no meio da dor e do sofrimento. Não tinha receio nem precauções ao se misturar com os doentes. Este trabalho incansável consumiu suas forças. São Carlos Borromeu morreu com apenas 46 anos no dia 3 de novembro de 1584, deixando em seu testamento todos os bens para um hospital local que cuidava dos pobres e dos doentes. Ele foi beatificado no dia 16 de setembro de 1602 pelo Papa Clemente VIII e foi canonizado no dia 1º de novembro de 1610 pelo Papa Paulo V, que por sua vez instituiu o dia 4 de novembro para se comemorar a sua memória. Então hoje, dia de São Carlos Borromeu, peçamos a sua bênção e proteção. Assim como ele viveu em tempos de pandemia, também nós o vivemos nos dias de hoje. Que ele possa nos proteger e nos livrar desse coronavírus que assola o nosso país e toda a humanidade. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e de São Carlos Borromeu, cuja festa hoje se celebra, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.